Olha, de uns tempos pra cá eu venho notado que as pessoas têm sido corrompidas com o sistema de recompensa delas. O cérebro, ele libera dopamina na antecipação da recompensa. Quando a gente já sabe, ou prevê, ou está seguro do que pode acontecer, a gente fica mais feliz. O cérebro libera mais dopamina. Ficamos mais livres para nos preocupar com outras coisas. Mas isso não é o que tem acontecido atualmente com, acho que, a maior parte da população brasileira, mundial. Como as coisas vêm desandado, o dinheiro tem sido pouco para a maioria das pessoas, as incertezas são maiores, isso gera frustração, porque ela sai do nosso âmbito do controle, da nossa ferramenta de controle. E a incerteza, nesse caso, nos gera frustração. E a gente compensa de uma outra maneira. Já se pegou horas no Instagram rolando feed, quando você vê já passou 2 horas, ou no TikTok, ou em qualquer plataforma de vídeos curtos. As pessoas elas não têm mais paciência para assistir conteúdos longos, como esse que você está vendo agora. Elas não têm mais paciência, porque a recompensa a longo prazo tem sido, como é que eu posso dizer, mas algo quase impossível, algo que as pessoas não têm mais paciência para ter, para esperar. A incerteza de saber qual será o próximo vídeo diz muito sobre a gente e diz muito sobre o nosso sistema de dopamina. O mercado usa a possibilidade de um sucesso futuro para extrair o seu máximo agora, entregando o mínimo de recompensa ou uma recompensa falsa no presente. Então as pessoas perderam a noção de trabalhos a longo prazo. O longo prazo tem sido frustrante. E isso vai causar na gente todo um sistema de colapso, como o burnout, como os espasmos. Você que está assistindo aí, já teve espasmo no olho? Olha, esses dias eu me peguei, eu tava tendo espasmo no dedo, na coxa, no braço, no olho. Eu falei, gente, já era pra mim. Tudo ao mesmo tempo. Imagina, cara, o corpo reclamando, o corpo tá. É como um carro. Você quando tá dirigindo, você não escuta um barulho esquisito? Você, caramba, tô ouvindo um barulho esquisito dessa roda aqui, ou no motor. Sei lá, o carro tá andando estranho, eu vou parar no mecânico, vou no mecânico. O corpo é a mesma coisa. A gente começa a ter espasmos, a gente começa a vomitar, a ter diarreia. É o corpo, é uma máquina biológica. O corpo tá falando ali pra você que não tá dando conta. E você continua. Eu nunca cheguei no nível de ter o burnout por completo. Eu já comecei, sabe? É você, ainda mais eu que trabalho no audiovisual com a criatividade, é você ter um trabalho para fazer um roteiro, para fazer uma execução, uma direção e não conseguir. O seu cérebro não vai. Você não consegue, não pensa, não rola. Trava, é um bloqueio, cara, você parece estar no escuro. E isso acontece em todas as áreas. Pessoas que mexem com números, os números começam a se embaralhar, as planilhas começam a se embaralhar, você não consegue olhar nada. A máquina biológica do seu corpo falando que não aguenta mais. Então o seu corpo te avisa de que tá dando errado, de que não tá aguentando mais. Aí vem os estímulos momentâneos, que no caso são comer muito, assistir muito conteúdos curtos, ou muito conteúdo longos também, usar substâncias ou álcool exacerbado. Por quê? Isso vai te dar uma liberação de dopamina muito rápida, muito rápida. Só que aí que tá o problema. Quando a gente faz isso, a gente mal acostuma o nosso cérebro. A gente faz ele trabalhar de outra maneira. Ele vai pensar, ele vai dizer assim: bom, olha, tive uma liberação muito grande de dopamina aqui. Quando for nesse, não vou liberar, porque eu não consegue mais. Acostumou errado. Você disse para o seu cérebro que a liberação de dopamina, ela tem que ser aqui. Quando você faz uso dessa substância ou quando você come muito doce. Vai ser nessas condições. Quando você está assistindo um filme longo, ou quando você está tendo uma conversa profunda, você não consegue liberar dopamina, então você está achando chato. Você começa a se mexer, começa a ficar impaciente. Isso é mal acostumar o cérebro. A gente tem que ter um autocontrole muito grande, um cuidado muito grande, para que não chegue nesse ponto. Tem gente que faz compras também compulsivamente, como se fosse preencher algum vazio, um buraco. No final, só quer comprar mais e mais e mais e mais, a gente se endivida e entra num buraco sem fim, né, rapaziada? Um buraco sem fundo. O sistema em que vivemos
visa o lucro acima de tudo. E essa é a realidade. Não tem pra onde correr. Essa é a realidade. Queria eu estar mentindo agora pra vocês falando que o sistema não visa lucro e pensa no bem da população? Gostaria muito. Mas eu estaria mentindo pra vocês. E o meu propósito aqui é falar sempre a verdade. Isso baseado nos meus fatos, no que eu vivi também, né. Eu também não tô falando pra você reduzir as suas expectativas. Eu cheguei num momento em que eu passei por algumas fases, onde eu tinha muita expectativa, onde eu vi que a expectativa me deixava frustrado quando não acontecia, a chegar num ponto de não ter expectativa e depois um ponto de ter expectativas negativas, porque vai que dá certo, aí eu fico feliz. Mas hoje é o seguinte, eu acho que tem uma diferença de expectativa e esperança. Temos a esperança de que vai dar tudo bem, que vai dar tudo certo. A gente tem uma expectativa que vai dar certo, a gente não pode deixar a expectativa na nossa mão como se fosse algo certo, ó, como se fosse, como é que eu posso dizer? A esperança é um esperar, mas que, assim, se não acontecer, a gente vai superar. Isso tudo baseado na minha opinião, tá? Quando eu espero alguma coisa e ela dá errado, eu supero e sigo. E muita gente não tem essa capacidade de esperança e expectativa. Coloca tudo na expectativa, vai que dá certo, e às vezes não dá, e não supera, e se frustra. Como é que a gente aplica isso ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia? A esperança, ela é necessária. A expectativa também. Mas o pós disso? Quando não há, supera-se. Deve-se superar, para que a gente não fique mal. E sabendo disso, que a gente vive num sistema que só visa lucro, que a gente vive num sistema que suga tudo da gente, dá para ter esperança? Dá para ter expectativa? Eu vou falar bem a verdade, para muita gente não dá. Muita gente vive numa realidade que é muito difícil. E se apega a muitas coisas, como eu falei para vocês, comida, entorpecentes, compras, açúcar, álcool. Expectativa é bom, expectativas reais, esperança são boas e esperanças reais também são boas, de que tudo vai dar certo. A gente tem uma luz, talvez, uma barra para segurar, algo que nos ajude a seguir. E também é entender que esse processo, até o processo mesmo de ter esperança, é legal de a gente ter esperança no processo, da gente aproveitar esse processo. Você que não gosta de lavar louça, o que que você faz? Você se frustra ao lavar louça? Você se frustra ao limpar a casa? Você se frustra ao trabalhar? Ou você tenta aproveitar aquele processo de alguma maneira? Não precisa ser todo. Às vezes não é todo, falando bem a verdade aqui, não é todo, mas de alguma maneira aproveitar aquele processo. Bom, vamos falar de limpar a casa? Colocar uma música é uma maneira. Vai lavar a louça? Coloca uma série, é uma maneira. Vai trabalhar? Abre uma outra aba no computador ou se você está carregando cimento, tenta ver, tenta fazer conexões. É assim, gente, a gente vive num sistema que puxa a gente para baixo. É tentar escapar dele de alguma maneira, buscar soluções. Às vezes a solução ela tá num oi que a gente dá para alguém, no tudo bom que a gente fala para outra pessoa. Às vezes é só isso. Às vezes é um esforço de anos e anos e anos estudando para fazer um concurso, ou passar numa prova, às vezes é isso. E às vezes é só um oi. Então, são pequenas coisas e são grandes coisas. Mas é entender que esse processo de pequenas coisas e grandes coisas, eles têm que ser aproveitados de alguma maneira. Você tem que escapar. Tem muito peso em cima de você, o sistema está em cima de você. Escapar de alguma maneira, entende? Não se limitar ao que você tem, às frustrações. Se você está frustrado, bom, se você está frustrado com alguma coisa, é que aquilo está te incomodando. Tá bom, então se isso está me incomodando, como é que eu faço para tentar mudar esse incômodo que tá tendo? Como que eu faço? É muito variado, vai de pessoa para pessoa. Se para eu mudar de tirar esse incômodo de mim, eu preciso estudar, vou achar uma maneira de estudar, porque esse emprego não tá bom para mim. Eu quero achar um outro emprego, mas para aquele outro emprego, eu preciso de um curso. Esse curso é pago? É. Beleza, é pago. Eu tenho dinheiro para pagar? Não tenho dinheiro para pagar. Beleza. Vamos tentar aprender ele de alguma outra maneira? Grátis. Hoje o YouTube tá aí para isso. A gente consegue aprender muita coisa no YouTube. Nem tudo, mas consegue aprender alguma coisa. Se aquilo tá muito fora da nossa realidade,
Dá pra conseguir? Você olha bem aquilo, muito longe, distante, e fala: "Cara", é porque as pessoas elas pensam assim, né: "Não consigo, tá muito alto. Não consigo trocar aquela lâmpada, tá muito alta". Legal, e se eu colocar uma caixa aqui? E se eu colocar um chinelo? Vai ter um espacinho assim. Se eu colocar uma bandeja, se eu colocar uma pedra, e aí você vai de centímetro em centímetro tentando. É difícil? É, mas a gente consegue. A gente nem que não consiga, o importante é tentar. Se as chances são maiores tentando do que não tentando. Então é isso que eu quero dizer pra você. No final de tudo, as chances são maiores tentando do que não tentando. É isso, galera. É isso que eu queria falar pra vocês. E eu estou tentando também. E tente você também. São maiores as chances, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê na próxima.